eu gostaria de falar sobre orgulho, humildade e confiança. E você, como um bom cristão, talvez que já esteja na igreja há um bom tempo, você já deve ter ouvido falar a respeito disso muitas vezes. Nós ouvimos falar muito sobre orgulho, sobre confiar em Deus, sobre não sermos pessoas que se exaltam. E isso nós ouvimos demais, e se ouvimos tanto, é de se esperar que a igreja seja uma igreja composta de pessoas que não são orgulhosas, que não são altivas, pessoas que entendem que devem confiar em Deus. Eu tenho certeza que toda a igreja é assim. Ou talvez não. Talvez nós não sejamos assim como nós sabemos que devemos ser. Talvez nós não sejamos tão humildes como nós sabemos que precisamos ser. E talvez nós não confiemos em Deus tanto quanto nós deveríamos confiar. É por isso que é importante sempre voltarmos a este assunto. É por isso que você ouve tanto falar sobre isso. E é por isso que você vai continuar ouvindo falar sobre isso até o dia em que Deus te recolher. Porque é preciso que nós nos lembremos das verdades de Deus com relação ao orgulho, com relação à humildade, com relação à confiança. Eu tenho tratado na sala de jovens, nessas últimas aulas, a respeito de orgulho. E o tema é tão forte em nós que uma aula não foi suficiente. Eu comecei a aula com a expectativa e esperança de acabar no mesmo dia, mas a tratativa foi tão intensa que nós precisamos alongar a aula para falar um pouquinho mais sobre orgulho, para falar um pouquinho mais como que nós precisamos nos comportar. E durante essa aula eu fiz uma citação que eu gosto muito, de um homem chamado Stuart Scott. Ele tem um livro escrito chamado Do Orgulho à Humildade. Quem quiser lê-lo vai ter um grande benefício na sua vida. E em uma citação desse livro, esse homem escreve o seguinte: a questão não é se eu tenho orgulho, e sim aonde ele está e quanto dele eu tenho. A grande verdade, meus irmãos, é que todos nós temos orgulho. Todos nós somos orgulhosos e pouco confiamos em Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar e enfatizar hoje, enquanto nós lemos a sua palavra. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10. Primeira Samuel, capítulo 2, versículos 1 ao 10. É uma oração de Ana também, chamado de um cântico de Ana. E Ana escreve e diz o seguinte para nós e momento para Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra.
dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, estamos aqui na dependência do Senhor, para que o Senhor nos ilumine e nos ajude a compreender a sua palavra. Dá-nos essa graça, nos dando a condição não apenas de compreender o que a tua palavra nos diz, mas também de aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, se vocês notaram, ele está localizado no primeiro livro de Samuel, que conta a história de Samuel e do povo de Israel, e ele está localizado logo após um milagre que Deus fez na vida de uma mulher. Os que estão familiarizados com o texto sabem que existia uma mulher chamada Ana, casada com um homem chamado Eucana, e este homem tinha também uma outra mulher chamada Penina. E a história diz que Penina podia ter muitos filhos e Ana, no entanto, não podia tê-los. E então Ana é humilhada, é ultrajada, sente-se mal, sente-se triste. E embora Eucana, o marido dela, ame Ana, ele não pode fazer nada para que essa mulher tenha filhos. Então diz o texto bíblico que Ana e toda a sua família vão até Siló para oferecer sacrifícios a Deus. E nessa cidade, Ana, com muita fé, ora ao Senhor e pede a Deus que Deus lhe conceda um filho. E Deus, na sua misericórdia, dá um filho a Ana. O filho, nós sabemos, é chamado de Samuel. E Samuel é dedicado ao Senhor e se torna um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. Samuel foi um profeta, foi um sacerdote, foi aquele que ungiu Davi. Samuel foi um grande juiz do Senhor, que foi pedido por Ana. E depois que Ana recebe essa graça de Deus, então no capítulo 2, ela registra aquilo que ela fez como resposta a essa graça de Deus. Em alguns momentos da nossa vida, Deus faz coisas grandiosas e maravilhosas, e durante esses momentos nós aprendemos muito de Deus. E coisas que nós aprendemos apenas na palavra se tornam mais vivas e fazem mais sentido para nós. E quando acaba esse tempo em que Deus trabalha em nossas vidas, com coisas que podem ser maravilhosas e muito boas, ou coisas que às vezes são um pouco mais difíceis de nós suportarmos, mas quando Deus termina essas tratativas dele conosco, nós aprendemos muito. E isso aconteceu com Ana também. Ana, depois de passar esse tempo orando ao Senhor e Deus concedendo essa graça a ela, ela compreende coisas maravilhosas acerca de Deus e reafirma convicções que ela tinha. E ela escreve isso. Ela escreve uma canção a Deus, uma oração ao Senhor, falando para Deus tudo aquilo que ela compreendeu, aprendeu e afirmou em si, e nos dando este cântico maravilhoso que nos ensina também. Há muitas lições nesse cântico, mas eu gostaria de enfatizar apenas uma questão principal. Quando nós lemos esse cântico, nós aprendemos que nós precisamos confiar no Senhor e sermos humildes. O texto nos ensina: confie no Senhor e seja humilde. E Ana dá 3 razões para isso, o texto bíblico. As 3 razões dizem respeito a quem Ele é, a quem nós somos e como Ele nos trata. Hoje nós falaremos sobre isso. Pensaremos quem Ele é, pensaremos quem nós somos e pensaremos como Ele nos trata. E tudo isso deve nos levar a uma reação somente: confiar no Senhor e sermos humildes. Veja no versículo 1, meus irmãos. Ana começa essa oração dizendo que está extremamente alegre, ela se regozija no Senhor, diz que a sua força está nele, diz que a sua boca se ri dos inimigos e ela se alegra na salvação de Deus. Ela ora agora em uma alta voz. Se vocês se lembram, no texto passado, anterior, ela ora de maneira silenciosa a Deus, com apenas os lábios, e Eli olha para ela e até acha que ela está murmurando e talvez bêbada. Mas agora ela não ora mais silenciosamente, mas ela abre os lábios e louva a Deus em alta voz, possivelmente, demonstrando como a sua situação muda. Agora a palavra diz que o coração dela se regozija, e anteriormente ela tinha um espírito abalado, atribulado. Agora fala que a sua força foi exaltada no Senhor.
E anteriormente ela estava sendo humilhada pela sua rival, pela Penina, porque ela não tinha filhos. E agora a palavra diz que a sua boca se ri dos inimigos. É uma ideia de uma boca que se alarga. É como se ela tivesse tão feliz e tão alegre que ela não pudesse conter mais o seu riso. Tudo isso porque a sua situação foi modificada. É como se uma mulher que estivesse comprimida e humilhada, talvez na situação mais encolhida da sua vida, fosse agora pela sua situação modificada e alargada. Ela foi exaltada, foi colocada em uma posição não mais de humilhação, mas de exaltação pela graça de Deus. E isso tudo faz com que ela se torne extremamente feliz e alegre. E é por isso então que ela glorifica a Deus por quem Ele é. Nos primeiros versículos ela mostra quem é este Deus. Veja o versículo 2, o que ela diz. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ela começa dizendo que não há santo como o Senhor. E de fato, somente Deus é santo. Por mais que haja pessoas nesse mundo que ajam de maneira correta, busquem agir de maneira correta, o único que é absolutamente santo é Deus. Um teólogo chamado Arthur Pink, ele diz que em Deus se acham a soma de todas as excelências morais. Ele é pureza absoluta. O nosso Deus é santo, porque Ele é pureza absoluta. Por que isso é importante? Aquele que é puro absolutamente. Ele não tem duas mentes, ou dois pensamentos, ou uma mente dividida. Ele quer apenas uma coisa. Ele quer santidade. Diferente dos homens. Os homens muitas vezes buscam ser santos por um lado, mas o coração é dividido e por outro lado querem outras coisas. Por isso não são confiáveis. Mas Deus é confiável. Ele não tem segundas intenções. Talvez você tenha conversado com pessoas ou lidado com pessoas na sua vida que aparentemente, em primeiro momento, queriam algo, queriam trazer um bem para você. Mas depois você percebeu que havia segundas intenções por trás. Porque os homens são assim. Não são puros, não são santos como o Senhor é puro. Somente Deus pode ser confiado porque Ele é puro. Ela fala ainda que Deus é a rocha, ou seja, Ele é imutável. A ideia aqui talvez seja de uma rocha no meio do oceano. Eu não sei quantos de vocês conhecem Guarujá, a praia aqui pertinho de São Paulo, mas eu lembro que eu já fui muitas vezes para lá e desde a infância eu olho da praia e eu vejo, não muito longe, uma ilha. E na verdade, quando você olha para essa ilha, parece uma rocha no mar. E ela naquela posição, eu começo a olhar para ela e fico pensando, como que é possível uma rocha colocada no meio do mar, como uma ilha, e as ondas vêm e batem e arrebentam contra essa rocha, e essa rocha continua lá. Ela continua firme. E a ideia é mais ou menos essa. Deus é uma rocha tão firme, mas tão firme, que não importa se ondas vierem e baterem contra essa rocha, ela vai continuar lá. E se nós pensarmos em ondas, pensamos nas situações da vida. Os homens não são como Deus, como a rocha. Porque se os homens forem colocados no meio do mar, vêm as ondas e levam o homem para cá, para lá, para baixo, para onde quiserem. E as ondas sendo as circunstâncias da vida, o homem pode tentar ser firme como a rocha, mas ele vai ser levado para um lado ou para o outro pelas circunstâncias da vida. Porque nós somos seres dependentes de outras coisas, e não somente de nós mesmos. É por isso que o homem não é confiável. É por isso que é impossível você confiar em alguém, por mais que alguém queira ser confiável. Tem muita gente que deseja isso, ser uma rocha, ser confiável para você e para Deus também, mas a palavra deixa muito claro que não pode, porque é uma pessoa dependente, depende das circunstâncias, das situações. Quer ver um exemplo? Quantas vezes na sua vida você disse que chegaria em um horário em ponto e chegou atrasado? Por algum motivo. Você diz, eu chegarei lá às 8 em ponto, mas então a 23 de maio está fechada porque está tendo manifestação. Então você vai pegar o metrô, mas alguém jogou alguma coisa no trilho e você não consegue mais caminhar.
Ou então está tendo algum tipo de greve e você não consegue mais pegar ônibus. E aí, por algum motivo, a gasolina está ficando muito cara, os postos fazem aquela greve e você não consegue mais pôr. Meus irmãos, as situações que fogem ao nosso controle e nos impedem de confirmar alguma coisa que a gente queria, ou de realizar aquilo que a gente queria. Isso tudo mostra que nós não somos confiáveis, porque nós dependemos de circunstâncias que estão sempre ao nosso redor. Assim são as pessoas, diferentes de Deus. Deus é firme e Ele é confiável e Ele não muda, porque Ele não depende de circunstâncias externas, mas Ele as controla. Deus controla todas as coisas, de modo que aquilo que Ele disser, Ele realizará. Ele não apenas é santo e a rocha, mas Ele também é o Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz aí no versículo 8. Está escrito o seguinte: porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. É Deus quem controla todas as coisas, Ele mantém o mundo como Ele é e Deus criou o mundo como Ele é. A ideia de colunas aqui é interessante porque é como se o mundo estivesse sob colunas e então se essas colunas forem tiradas, o mundo é destruído. E assim é Deus. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele conserva as coisas funcionando da maneira que Ele deseja. Meus irmãos, Deus é santo, Deus não muda e Deus é poderoso. Este é quem é o nosso Deus. E é por isso que nós podemos e devemos confiar no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é todas essas coisas. Mas o texto não acaba aí. E Ana mostra para a gente que nós não apenas devemos confiar no Senhor, porque Ele é tudo isso, mas nós precisamos também ser humildes. E ela começa a falar aqui a respeito dos homens. Como são os homens? Versículo 4 até o versículo 7, ela mostra quem nós somos. Ela diz que o arco dos fortes é quebrado, mas os débeis são cingidos de força. Os que eram fartos agora alugam-se por pão. Os que andavam famintos agora não têm mais fome. A estéril agora tem 7 filhos. A que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor tira a vida, o Senhor dá a vida, faz descer a sepultura, faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e exalta. Meus irmãos, Deus faz todas essas coisas, mostrando que o homem é fraco. O homem é fraco. Você e eu, e toda a humanidade é fraca. Nós não temos condições de sermos aquilo que nós desejamos muitas vezes, porque nós não temos poder para isso. Ele fala do forte que tinha poder e agora tem o arco quebrado. Não tem mais a arma que ele tinha para se proteger ou exercer o poder. Fala dos débeis, a ideia aqui é de joelhos trêmulos. Aquela pessoa que tinha até o joelho tremendo, agora ele é cingido de força. Ele é revestido de força. E a gente se lembra de alguns exemplos. Sansão era forte, foi destruído. Sansão era fraco, recebeu o poder de Deus e conseguiu subjugar uma nação. Temos Golias, que era forte, foi destruído por Davi. Temos Moisés e o Egito e tudo aquilo que Deus fez por meio de Moisés e acabou com uma nação inteira. Temos exemplos da nossa vida que nós conhecemos. Temos aquele homem chamado, não sei quantos se lembram, do Christopher Reeve. Ele foi um ator há muitos anos atrás e foi o primeiro ator que representou o super-homem na televisão. Talvez não o primeiro, mas o que ficou mais famoso. E eu me lembro dos filmes dele, ele era um cara muito forte, parecia ser realmente alguém com saúde, até que em 1995 ele fica tetraplégico. E aquele homem que era tão forte a ponto de representar o super-homem na televisão, agora está numa cadeira de rodas e não consegue mexer muito mais do que a sua cabeça. E aos 52 anos ele morre. Eu me lembro também aqui do Muhammad Ali, aquele grande boxeador que era temido por todos e ninguém se achava suficiente para lutar contra ele, porque ele ganhava de fato. Mas aí, depois de algum tempo, aquele homem que era temido nos ringues, aos 74 anos morre, fraco, sofrendo com mal de Parkinson. Meus irmãos, que é o homem? Num dia ele é forte, no outro dia ele é fraco. Num dia ele tem muito, no outro dia ele não tem mais. O que tinha pão não tem mais.
e o que não tinha pão agora tem. E ele fala também das mulheres, a que era estéril agora tem 7 filhos. É muito interessante porque Ana passou por isso, ela sabia. Ela sabe que aquela que tinha muitos filhos agora ela perde o vigor é tirado dela. E aquela que não tinha pode agora ter, pensando na própria Ana, pensando em Sara, pensando em Isabel. Quantas mulheres na Bíblia receberam filhos da parte de Deus? E a pergunta é, quem é forte o suficiente para fazer com que uma mulher que não pode ter filhos agora tenha? Somente Deus. E a pergunta que eu ponho para você é, em quem você vai confiar? Em quem você vai confiar? Naquele que é santo e poderoso e não muda? Ou no homem que vem uma onda e é levado para cá ou para lá, que era forte e agora não é mais? A resposta eu espero que você saiba. É fácil saber, tenho que confiar em Deus. O difícil, de fato, é nós realizarmos isso. Os homens hoje têm e amanhã não mais. Nós temos o caso de Jó na palavra de Deus, que é muito claro. Alguém que tinha tudo, mas Deus, na sua soberania, retira para que este homem aprenda quem Deus é e para que nós saibamos de tudo isso. O que isso tudo nos ensina, meus irmãos? Nós precisamos ser humildes. Você precisa ser humilde diante de Deus. Versículo 3, ela fala isso. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Nós precisamos ser humildes, porque não há razão para o orgulho. O Deus da sabedoria que conhece todas as coisas, Ele pesa os feitos na balança. E Ele sabe exatamente o que você pode fazer e o que você fez, e Ele pesa para saber se realmente é digno de orgulho. Agora, Ele não pesa o feito de alguém comparado com o de outra pessoa. Muitas vezes, se nós compararmos os nossos feitos com os feitos de outra pessoa, é possível que nós nos sintamos no direito de acharmos que somos alguma coisa, de nos orgulharmos. Mas a palavra diz que Deus pesa os feitos na balança. E Ele vai pesar esses feitos, não com de outras pessoas, mas com dele mesmo. E os seus feitos, perto dos feitos de Deus, não são nada. Você não pode ser orgulhoso, porque Deus conhece todos os feitos, e Ele pesa comparando com os feitos dele. E se pensarmos bem, meus irmãos, até mesmo aqueles feitos que nós temos, que parecem bons, na verdade não somos nós que fazemos. E se nós fazemos, é pela graça de Deus. Tudo o que nós fazemos e temos vem de Deus. Nós dissemos, por exemplo, eu consegui com o trabalho da minha vida comprar uma casa, o sonho da casa própria, e eu tenho essa casa agora. Eu fui bom por conseguir isso. A pergunta é, quem fez o barro para fazer o tijolo da sua casa? É Deus. Não interessa se você acha que foi você o responsável, é Deus. Dizemos que temos um carro, de Deus é o metal e a borracha. Dizemos que somos ricos, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Que nós trabalhamos, mas Deus é quem dá o vigor para você trabalhar. Que nós temos o que comer, mas é Deus quem faz cair a chuva e crescer do solo. Nós temos coisas, mas é Deus quem dá. Dizemos que temos saúde, mas é Deus quem te dá a condição de respirar o ar que você respira e de ter a saúde que você tem. Nós precisamos compreender de quem vem tudo, para que nós não sejamos orgulhosos pelas coisas que Deus nos dá. Nós não podemos de maneira nenhuma sermos orgulhosos. Mesmo porque, se nós formos orgulhosos, Deus nos resistirá. A palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 5 a 7, fala a respeito disso. E Tiago, no capítulo 4, versículo 6 também. Tiago 4, versículo 6 fala assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus olha para aqueles que são humildes, mas aquele que é orgulhoso, Ele de maneira nenhuma vai agraciar com a sua bondade. Por outro lado, não apenas sabemos que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, e por isso não podemos ser, mas a palavra diz que Ele faz isso porque Ele odeia o orgulho. Eu sei que é estranho falarmos que Deus odeia algo, e muita gente não compreende isso no mundo que nós vivemos hoje, porque é a ideia de um Deus que é amor. E Deus é amor de fato.
mas há coisas que Deus realmente não gosta. E de uma maneira bem clara, Ele trata a respeito disso na palavra dEle. Deus odeia o orgulho, porque o orgulho nada mais é do que uma maneira de nós dizermos para Deus que nós não o consideramos, mas que nós achamos que nós podemos alcançar tudo o que nós temos. E na verdade Ele não é nada para nós. Por isso que a palavra diz que o orgulho é odiado por Deus, e é por isso que o orgulho na palavra é mostrado como uma idolatria. E essa idolatria não é vista por Deus de maneira leve, é por isso que a palavra diz como que Deus trata eles que são orgulhosos. Veja o versículo 6 ao 7. Diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. É Deus quem faz todas essas coisas para que o homem entenda que ele não pode ser orgulhoso, para que o homem não incorra no erro de ser idólatra. Meus irmãos, o orgulho é tão terrível diante de Deus que a palavra diz que o próprio Satanás, quando cai, ele cai por orgulho. 1 Timóteo fala isso. Aquele anjo que era poderoso, ele é destruído por Deus, porque ele começa a pensar que ele é algo mais do que ele é. Abra a palavra de Deus aí, em Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Vamos ler junto, meus irmãos, esse pequeno versículo? Isaías, capítulo 42, versículo 8. Leiam comigo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus é Deus. Este é o nome dele. E a glória dele, ele não dará para ninguém. Nem para esculturas e nem para alguém que ache que merece isso tudo. Porque quando ele faz isso, ele reconhece que este outro é o poderoso e não ele. E a palavra mostra que isso é idolatria. Romanos 1 é um texto conhecido de muitos e fala que os homens são idólatras porque mudam a glória que era para o Deus Criador e colocam essa glória na criatura. E começam a se prostrar diante de imagens que são feitas à semelhança de homens. E começam a se prostrar diante de estátuas representando animais. E começam a se prostrar diante de pessoas, dizendo que essas pessoas são poderosas e boas. E nós fazemos isso corriqueiramente. Mas quando fazemos isso, somos idólatras e soberbos. E é aqui, meus irmãos, que esse texto passa de tratar apenas sobre orgulho e passa a tratar também sobre a confiança. O orgulho do homem, meus irmãos, é tão grande. Eu falo do homem aqui para ser gentil, mas o nosso orgulho, o seu orgulho, é tão grande que muitas vezes você passa a confiar em você mesmo. O seu orgulho é tão grande que você tira a sua confiança de Deus, que é o Deus poderoso, e coloca em você mesmo. E é contra isso que o texto fala. É necessário que nos lembremos quem nós somos. E nós somos fracos. Você é fraco, você não muda, você não é confiável, você está sujeito a todas as situações. É por isso que o profeta diz: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículos 5 e 6. Ele faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem que confia no homem é maldito, porque ele confia nele e não confia em Deus. Isso, meus irmãos, vem do orgulho. É por isso que Ana tão sabiamente mostra para nós: confie em Deus e não seja orgulhoso. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor,
Confia nele e não em você. E o mais ele fará. Meus irmãos, até aqui eu trouxe 2 pensamentos para vocês. O primeiro é quem Deus é. E ele é o Deus poderoso, santo, aquele que não é mutável pelas circunstâncias e por isso ele é confiável. E trouxe também a ideia de quem você é. Um homem fraco, sujeito às dificuldades deste mundo e das circunstâncias. E por isso não pode ser confiável. E por isso não pode ser orgulhoso. E agora eu queria trazer mais uma ideia importante. Se nós sabemos agora quem Deus é, e nós sabemos o que o homem é, agora precisamos compreender qual é o relacionamento de Deus com o homem, para que nós sejamos humildes e confiemos nele. Versículo 8 até o versículo final, Ana fala sobre quem Deus, como Deus nos trata. Versículo 8 fala assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. A palavra mostra que Deus, na sua grandeza, muda a situação do humilhado. É assim que ele trata aqueles que são dele. Ele tira a pessoa da humilhação e coloca essa pessoa em um local de exaltação. Tira aquela pessoa que está no monturo. Monturo aqui é a palavra, significa esterco. Então alguém que está no esterco é retirado do esterco e transferido para o outro extremo, para se assentar junto com príncipes, para herdar o trono de glória. E no versículo 9 ele continua falando: ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ele muda a situação do humilhado e ele salva os seus santos. A ideia dos santos aqui são aqueles que são separados para Deus. Aqueles que Deus escolheu para ele e que cuida com atenção e com muito amor até o dia final. Estes santos Deus cuida o tempo todo e salva cada um deles. E aí talvez esteja se levantando uma pergunta na sua mente. E é um questionamento saudável. Você lê um texto dizendo que aqueles que estão humilhados serão exaltados. E aí você olha para a sua vida e fala: mas caramba, parece que eu estou sendo humilhado só até agora. Quando que vai acontecer esse negócio de exaltação? E de fato, muitas vezes é assim. Nós somos humilhados, 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 humilhados. E a ideia de exaltação parece que nunca chega. E é por isso que eu não quero trazer para você aqui, meu irmão, a ideia de que você, como filho de Deus, vai ter o melhor desse mundo. Eu não quero trazer a ideia que muitas igrejas pregam, que você, como filho de Deus, vai ter tudo nesse mundo e vai ser exaltado. E você vai ser cabeça e não cauda. Não é isso. Porque não é isso que a palavra diz. Em situações específicas, Deus sim trata o humilhado e traz para a exaltação. Nós lemos alguns casos aqui. O caso de Ana, nós temos o caso de Davi, nós temos o caso de José, nós temos muitos casos mostrando isso. Mas a palavra de Deus mostra também que há pessoas que não recebem isso. Aqueles que são antes exaltados e de repente são humilhados. O apóstolo Paulo tinha tudo, era visto por muitos como aquele que era o grande guardador da lei, o que seguia, o que era aquele que se assentou aos pés de Gamaliel, que seria o grande mestre. E de repente esse homem larga tudo e vai seguir a Cristo. E então chega a um ponto da sua vida que ele diz: já passei por tudo. E agora eu já fui açoitado, eu já fui espancado, eu já passei por tudo nessa vida, até fome. E ele diz que, mesmo com tudo isso, ele sabe ser contente em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós temos os que são exaltados nessa vida e também aqueles que são humilhados nessa vida. E desses dois grupos, há pessoas que são muito crentes e muito crentes mesmo em Deus. É por isso que quando nós olhamos para essas partes da palavra de Deus, nós temos de ter um olhar um pouco mais amplo do que apenas dessa vida. Quando Deus fala e mostra para nós na sua palavra que os humilhados serão exaltados, o entendimento que nós precisamos ter é que isso não acaba aqui.
A nossa vida não é apenas matéria e esse mundo carnal. A nossa vida não é apenas estes poucos anos que nós vivemos aqui, como Christopher Reeve com 52, Muhammad Ali 74, e outros que vivem até 90, 100 anos. Mas é até aí, não mais do que isso. Será que a vida é apenas isso? Não, é muito mais. E quando essa vida aqui acaba, nós sabemos que Deus, na sua graça, nos dá a vida eterna. E é aí que existe a exaltação. Nós saímos do esterco, do pecado, e nós somos colocados ao lado dos príncipes e do maior príncipe que tem, que é Jesus. Nós saímos da situação de pecado deste mundo e somos levados à exaltação para estarmos juntos com Deus. Mas se isso é verdade, meus irmãos, o inverso também é. Se aqueles que são santos serão exaltados e estarão com Deus, aqueles que não são de Deus, que vão contra Deus, serão destruídos. É assim que Deus age. O Deus poderoso age com um homem que é fraco. Aqueles que são dele são exaltados. Aqueles que não são serão destruídos. Ele diz que esses que não são dele emudecem nas trevas. E a ideia de trevas aqui diz respeito à morte. E principalmente pensamos na morte eterna. Isso tudo porque o homem não prevalece pela força. O versículo 9 nos fala a respeito disso. E o texto nos fala que estes ímpios, na sua loucura, tentarão lutar contra Deus e serão quebrantados. E aqui o texto mostra para a gente como que é diferente o poder de Deus e o nosso poder. Porque ele diz o seguinte: aqueles que lutam contra Deus serão quebrantados. De que maneira? Eles lutarão contra Deus e do céu trovejará contra eles. Ou seja, o Deus que é poderoso e maior do que tudo, do céu, trovejará e quebrantará o ímpio, porque ele é muito maior. Deus julga desde as extremidades da terra. Nada foge ao seu julgamento. Ninguém pode fugir da ira de Deus, assim como ninguém pode fugir do amor de Deus. E no final ele diz o seguinte: dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Quando eu leio essa parte final, eu fico pensando, no tempo de Ana não tinha rei em Israel. E eu penso, que rei será que é esse que recebe força de Deus? Quem é esse ungido que é exaltado por Deus? Senão Jesus. Esse texto aponta para Cristo. O rei mais provável que o texto se refere aqui é Cristo, é o rei que viria. O ungido é aquele que vem no Novo Testamento chamado de Messias ou de Cristo. Este é o que o texto aponta. E por que aponta para Jesus, meus irmãos? Quem é a rocha? Cristo. Quem é o Deus que sustenta todas as coisas? Jesus. Ele sustenta todas as coisas. Quem é o Todo-Poderoso? E quem é o juiz? Jesus Cristo. Ele é o rei que recebe poder da parte de Deus, sendo o próprio Deus. Ele é o que julga retamente e é nele que nós devemos e podemos confiar. Se você vai colocar a sua confiança em alguém, a palavra para você que vem desse texto é: confie em Jesus. Não na sua força, não no seu braço, porque você é fraco, mas confie em Jesus, porque Ele é forte. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver muito claramente que quando nós confiamos em Cristo, quando nós confiamos no seu nome como nosso Salvador, nós somos salvos. João fala a respeito disso. Aqueles que creem no seu nome receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. E filho de Deus é o maior status possível daquele que sai do monturo e é transferido para ser um filho de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa mensagem com um pensamento. A palavra diz que Deus é poderoso e que o homem é fraco. A palavra diz que Deus pode todas as coisas, não muda e é confiável, e que você não pode nada porque você é sujeito às circunstâncias dessa vida. A palavra diz e mostra dois lados de uma mesma moeda quando pensamos em Deus. Um Deus que, sendo tão poderoso quando age com essas pessoas, por um lado, na sua santidade,
ele pune um lado da moeda, e por outro lado, no seu amor, ele exalta e tem misericórdia. É o mesmo Deus, mas a sua ação é diferente. Nós lemos no início o Salmo 75 que mostra a uns ele exalta e a outros ele abate. É o mesmo Deus. E a pergunta que eu tenho para você é: qual lado da moeda você quer sobre você? Você quer sobre ti o lado que pune e abate? Talvez não queira, mas se você continuar na situação em que você nasceu, é isso que vai acontecer. Aqueles que são seres humanos, que nasceram em iniquidade, que vivem em pecado e não buscam a Deus, são os ímpios, orgulhosos, tão orgulhosos que não buscam a Deus. Estes serão punidos pela punição do Deus que é justo. Mas aqueles que deixam o seu orgulho e buscam a Deus e colocam a sua confiança em Cristo, estes são tratados pelo outro lado da moeda. Não mais com a justiça, mas com o amor. Não mais com a punição, mas com a graça. Isso não quer dizer que Deus deixa de ser justo, porque a sua justiça já foi colocada sobre aquele que podia suportar, que é Jesus. Minha palavra para você essa manhã é: confie em Deus. Se humilhe diante dele. Entenda que você não é nada. Confie em Jesus. E somente assim você vai ser livre da punição pelos seus pecados e você vai encontrar o amor que somente este Deus gracioso pode dar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra que é sempre tão rica. Nós lemos a palavra que nos traz o cântico de Ana, uma mulher que foi agraciada por ti com um filho que foi tão importante para o teu reino. E agradecemos porque por meio dessa canção nós aprendemos verdades preciosas. Aprendemos que o Senhor é tudo e nós não somos nada. Aprendemos que nós temos de confiar em ti, mas não podemos ser orgulhosos. Aprendemos que quando nós confiamos em ti, o Senhor, na sua graça, por meio de Cristo, nos traz a salvação. Pedimos, Pai, não nos trate segundo a nossa iniquidade, mas nos trate, Pai, segundo a tua misericórdia. Salva-nos, somos pecadores e precisamos de ti. Aqueles que têm o coração ainda muito duro para aceitar isso, pedimos a tua graça. Quebranta os corações, humilha-nos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor pode fazer isso e faz. Pedimos que faça isso. É melhor ser humilhado ainda nessa vida e reconhecer a tua grandeza, do que continuar aqui sendo exaltado e ser humilhado após a morte. Pedimos, tem misericórdia de nós. E pedimos, Pai, nos ajude a sempre nos lembrar que temos um Deus que é confiável e amoroso. E assim como Ana, cantarmos ao Senhor alegremente, porque podemos confiar em ti como um Deus que nos salva. Dá-nos essa graça de entendermos quem tu és, quem nós somos e como o Senhor nos trata. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.